Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora da nossa liturgia diária da palavra. É veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Quinta-feira, 25 de julho de 2019, dia de São Tiago Maior, apóstolo de Jesus. A cor litúrgica é vermelha. Hoje no ritual temos o Glória, o Prefácio dos Apóstolos e o Ofício da Festa. Nesta quinta-feira, 25 de julho, a antífona da entrada é esta: andando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que consertavam suas redes, e ele os chamou. Esse texto é do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 4, versículos 18 e 21. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 26, 126. Salmo 126, versículos de 1 a 2 a B, 2CD a 3, 4 a 5, 6, refrão 5. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria.
Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. Esse é um texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 15, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Trata-se de um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Seu e-mail é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. Para dar sua vida. Mateus 20, versículos de 20 a 28. Na festa do apóstolo São Tiago Maior, irmão de João, filhos de Zebedeu, a liturgia vem chamar nossa atenção para a participação do discípulo na mesma missão do Mestre. Assim como Jesus deu sua vida pelo mundo, também Tiago pode sacrificar-se pelo Evangelho. No livro dos Atos dos Apóstolos, São Lucas registra que Tiago morreu pela espada, a mando de Herodes. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Mas o Evangelho de hoje nos apresenta o contraste entre a glória terrena e o cálice de Jesus. A mãe de João e Tiago
fez o papel de porta-voz dos filhos. Pediu para eles uma posição de honra especial quando Jesus viesse a estabelecer o seu novo reino. Sinal claro de que ainda sonhavam com um reino material, político e social que suplantaria mesmo o brilho dos tempos de Salomão. Jesus responde-lhes com outra pergunta: podeis beber o cálice que eu hei de beber? Ora, de que cálice ele está falando? Trata-se de uma expressão figurada. A copa, ou o cálice, representa o sacrifício, pois nela se recolhia o sangue dos animais oferecidos no templo da primeira aliança. O cálice supõe uma vítima, cujo sangue é aspergido sobre a assembleia em um ritual de purificação. Por várias vezes no Evangelho, Jesus se refere ao seu cálice. João 18:11, Mateus 26:39. A taça, que é imagem do batismo de sangue, que sofreria no Calvário. Caberia também aos apóstolos a oportunidade de sofrer perseguições e até o martírio, testemunhando a fé com a própria vida. Por ora, a pretensão dos dois irmãos provoca ódio e ciúme dos companheiros, pois a ânsia de glória e de sucesso estabelece a competição e leva à fratura da unidade. Futuramente, ao imitarem seu mestre com uma vida de serviço à igreja, de total dedicação a seu rebanho, acharão a unidade no comum martírio. De fato, a palavra comunhão não se refere a uma comum união, como alguns procuram interpretar. Em sua raiz latina, a palavra communio tem dois M's, um de prefixo com e outro do termo munus, tarefa, para mostrar que só entramos em comunhão quando assumimos nossa tarefa comum. É a missão que nos põe em comunhão. Se o trono separava os discípulos, o Evangelho, a cruz e a espada haveriam de uni-los para sempre no mesmo amor e na mesma fé. Por que temos caminhado com Jesus? Pela glória ou pela cruz? Orai sem cessar. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Santo do dia, então, São Tiago Maior. Tiago Maior nasceu 12 anos antes de Cristo, na Galileia, e era filho de Zebedeu e Salomé. Segundo as Sagradas Escrituras, era irmão de João Evangelista. É sempre citado como um dos 3 primeiros apóstolos, além de figurar entre os prediletos de Jesus, juntamente com Pedro e André. É chamado de maior por causa do apóstolo homônimo Tiago, filho de Alfeu, conhecido como menor. Nas várias passagens bíblicas, podemos perceber que Jesus possuía apóstolos escolhidos para testemunharem acontecimentos especiais de sua missão. Um era Tiago, o maior, que constatamos ao seu lado na cura da sogra de Pedro, na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração do Senhor e na sua agonia no Horto das Oliveiras. Consta que depois da ressurreição de Cristo, Tiago rumou para a Espanha, percorrendo-a de norte a sul, fazendo sua evangelização, sendo por isto declarado seu padroeiro. Mais tarde voltou a Jerusalém, onde converteu centenas de pessoas. Por causa de falso testemunho, foi preso e acusado de levar o povo a ir contra as ordens do imperador. A pena para esse crime era a morte. A sentença foi executada durante as festas pascais no ano 42. Assim, Tiago, o maior, se tornou o primeiro dos apóstolos a derramar seu sangue pela fé em Jesus Cristo. Reflexão. No século VIII, a Espanha lutava contra a invasão dos bárbaros muçulmanos. Diz a história que, pela intercessão de São Tiago, os muçulmanos foram derrotados. No local da vitória espanhola, o rei Afonso II
mandou construir uma igreja e um mosteiro dedicados a Santiago. Com isto, a cidade de Iria passou a se chamar Santiago de Compostela, ou seja, do campo da estrela. Desde aquele tempo até hoje, o Santuário de Santiago de Compostela é um dos mais procurados pelos peregrinos do mundo inteiro que fazem o trajeto a pé. Oração. Rezemos. Ó Deus, que a vossa Igreja exulte sempre no constante louvor do apóstolo São Tiago Maior, para que, sustentada por sua doutrina e intercessão, seja fiel a seus ensinamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, podem divulgar à vontade esta gravação, este vídeo, essa imagem que eu fiz para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. O texto que eu li é do Padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreveu para o site a12.com da Rede Aparecida de Comunicação. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus, de nosso Senhor para todos. Maranata, vem Senhor Jesus para nos levar a viver em comunhão convosco. El Shaddai, Ele proverá o Deus onipotente.